beleza? Quem fala aqui é o Renan, você está no canal Brooklamp Games e agora aqui eu queria comentar com vocês sobre um jogo chamado Lowland The Cursed Sand. Ele foi anunciado para PlayStation 5, eu, assim, sinceramente nunca tinha ouvido falar dele, bem como o Project Tal, que eu já comentei aqui no canal, que eu achei bastante interessante pela abordagem temática que esses jogos estão fazendo. Até o momento, esse jogo está anunciado somente para PlayStation 5, e a proposta dele é muito mais uma pegada de você trazer a ação, mas tirar o foco narrativo e a inspiração para sua trama baseado numa cultura europeia, numa cultura americana. Eu acho que a PlayStation ela tá investindo muito ali na parte da Coreia e da China para isso, com o China Hero Project, né? Muito mais, logicamente, focado na China e tal. Então, eu acho que isso vai trazer novas abordagens para os jogos, uma parte cultural diferente, que eu acho bastante curioso de você explorar, de você, não vou falar se apaixonar, mas de você entender mais como funciona também, porque os jogos têm um papel muito importante disso, até como a gente vê, por exemplo, jogos baseados em culturas gregas, em culturas romanas, e como que isso influencia no interesse das pessoas por essas culturas, né? Os jogos, bem como filmes, também ajudam demais a explorar esse lado. Então aqui, eu acho que com a questão do China Hero Project e alguns projetos anunciados pela PlayStation, a gente tem a chance de vivenciar partes dessa cultura ou elementos que muitas vezes nos é desconhecido simplesmente porque realmente não é abordado com muita frequência. E isso eu tô falando do Lowland especificamente porque a PlayStation soltou no seu blog uma matéria sobre ele que conta um pouco mais da história do jogo. E a história do jogo ela se baseia em descobertas arqueológicas da princesa Shioe. E a história acompanha que vai ser um guarda real ressuscitado após a morte e que ele embarca nessa jornada trágica para encontrar a princesa. Então, é uma narrativa baseada nesses elementos mitológicos que eu falei, o que narrativamente já me pega demais em questão de enredo, que eu acho que é uma coisa que às vezes a gente joga e foca muito na gameplay, mas o enredo ele complementa a gameplay e favorece demais pra gente gostar de um título. E eu acho importante a gente ressaltar isso agora, quando a gente comenta alguns pontos, porque a gente vê uma leva de jogos multijogador que foca muito na gameplay, em repetições massivas, em comprar packzinho, em vender roupa, que você perde aquela essência de jogar mesmo, sabe? Então acho que isso leva muitos jogadores a querer só ficar num Fortnite da vida e perde certas oportunidades de jogar um jogo que seja mais curto, mas que traga uma mensagem, ou um jogo que foque em algum período histórico mais específico, coisas que antigamente os jogos faziam para trazer como base do seu projeto e falar assim, bom, até pelo fator single player que os jogos tinham, né, predominantemente. Não tô falando para pregar um ódio ou não jogue multijogador, mas pra gente também ir para outros caminhos que não seja só o multijogador. Mas beleza. Agora, falado isso, né, o trailer do jogo, ele é anunciado como Coming Soon. Então, aqui na matéria que eu escrevi pro Mega, em www.megascore.com.br, acessem lá que eu acho que vocês vão curtir demais o site. Eu comentei que, pô, Coming Soon, é estranho você ver isso, porque normalmente Coming Soon indica que ele vai sair próximo, mas não temos uma data específica. Então, eu pressupus que o jogo possa ser lançado, talvez agora, no final de 2025, a gente está em novembro, em dezembro, ou no primeiro trimestre ou quadrimestre de 2026. Eu apostaria muito mais num começo de 2026, porque agora para novembro e dezembro seria meio um lançamento surpresa. Não acho que isso aconteceria por parte da PlayStation. Posso estar errado? Posso, mas acho que não aconteceria. Então, se a gente vê um pouquinho da gameplay aqui, a gente tem um pouco dessa ambientação. Vamos lá. E aqui a gente vai ter um pouco esse guerreiro ressuscitado, explorando o ambiente. O jogo vai ser um Metroidvania com bastante ação. Tem esse cenário 3D e tal, mas tem uma cara de bem action, o que me chama bastante atenção, esse estilo de gameplay. Que vai ter essa pegada hack and slash, não acho que vai ser necessariamente fácil.
E me chamou a atenção isso tudo. O design do jogo eu gostei bastante, dos inimigos. Até que nem eu falei, por ser uma cultura diferente, a gente vai fatalmente ser expostos a elementos diferentes, né? E o que me marca bastante com isso é o Black Myth Wukong, que trouxe para os jogadores de forma geral. Aqui, deixa eu pausar para comentar isso. Que trouxe de forma geral para os jogadores um aspecto de você pensar no design de inimigos, no design de ambientes muito diferentes do que a gente estava acostumado. Agora acho que a gente está se acostumando um pouco mais devido à frequência que esses jogos estão sendo lançados. Mas é um ponto que eu acho que vale a pena destacar. Beleza, vamos voltar aqui. Aí o nosso personagem sendo ressuscitado por essa areia. E fica assim, meio difícil você não relacionar com o Prince of Persia, tá? Essa questão da areia. Porque justamente o Prince of Persia, ele abordou muito bem essa, não dessa forma, mas o uso da areia como um recurso mágico. E o que me marca mais é o aspecto de você retroceder no tempo e você ser possuído por ela em Black Throne, se não me falha a memória. Mas aqui a gente vê um outro uso dessa areia, que sim, é um uso mágico também, mas é um uso muito mais para ressuscitar o personagem, transpassar portões, que nem a gente viu ali. Então, pô, achei interessante. E o fato de você, quando é atacado, quando usa esse efeito, ir perdendo essa areia que deu a vida ao seu personagem, né? Então, pode ser muito uma vibe Mortal Shell. Não tenho certeza, assim, mas que, por exemplo, você tem a sua armadura e quando você morre, você consegue jogar sem a armadura, mas você fica muito mais frágil até você retornar para ela. E foi uma coisa que Mortal Shell trouxe que eu achei muito legal. E aqui parece mais ou menos essa vibe, sabe? Tem areia que lembra o Prince of Persia, que nem eu falei, mas ao mesmo tempo essa areia também me remete bastante a Mortal Shell, que você vai perdendo ela em batalha e ficando mais frágil, não mais fraco, mas mais frágil, podendo morrer ali caso você perca toda a sua areia e fique muito sem proteção. Mas logicamente são só suposições, são coisas que me remetem quando eu vejo esse vídeo de gameplay. E é isso, né? Eu acho que quando o jogo sair, é um jogo que vai ficar no meu radar, tanto para cobrir como para trazer um review aqui pro canal. Bem como o Project Tal me chamou a atenção também, então vou ficar dando uma olhada neles aí. E fiquem ligados aqui no canal, se inscreva, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação. E vocês também ficam por dentro de tudo que for sendo publicado aqui no canal. Lembrando sempre que nos comentários é sempre da hora trocar uma ideia com vocês. E sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.